Como se divide o ciclo de instruções do microcontrolador PIC? Basicamente, o microcontrolador PIC pega o sinal de clock e internamente divide ele por 4. Então, de cara, meu clock vai ser 1/4 do valor lá da frequência do cristal. E esses 4 pulsos que são divididos o pulso de clock são nomeados Q1, Q2, Q3 e Q4. E esse conjunto de 4 pulsos é chamado de ciclo de máquina. Então, um ciclo de máquina no microcontrolador PIC corresponde a um conjunto de 4 pulsos de clock. Bem, o program counter, o contador de programa, é incrementado em Q1. Então, no momento que eu quero atender uma instrução, em Q1 eu incremento o program counter e de Q1 a Q4 eu faço a leitura da instrução da memória de programa. Então, nos 4 primeiros pulsos de clock, ou seja, no primeiro ciclo de máquina, eu faço a leitura da instrução na memória de programa. E nos 4 pulsos seguintes, eu faço a decodificação e execução dessa instrução. Aí você me pergunta, opa, se nos 4 primeiros pulsos eu faço a leitura e nos 4 pulsos seguintes eu faço a decodificação e execução, isso significa que cada instrução é executada em 8 pulsos de clock, ou 2 ciclos de máquina. Exatamente, cada instrução é executada fielmente em 2 ciclos de máquina. O que acontece é que, como o microcontrolador PIC faz uso intenso de pipeline, significa que no primeiro ciclo de máquina eu estou realizando a operação que a gente chama de fetch, que significa leitura, que é a leitura da próxima instrução a ser executada. E no ciclo seguinte da máquina, eu faço a decodificação e execução dessa instrução. No entanto, enquanto eu estou fazendo a execução dessa instrução, eu já estou lendo a próxima instrução. Então, sempre o microcontrolador PIC ele está executando uma instrução e lendo a próxima instrução. Certo? Então, executando uma e lendo a próxima. Isso quer dizer que, em termos de execução, cada instrução é executada em um ciclo de máquina, à exceção das instruções que envolvem saltos na memória. Certo? Porque um salto na memória envolve uma modificação do valor do program counter. E todas as instruções são basicamente executadas em 1 ou 2 ciclos de máquina. Então aqui tem um diagrama que mostra como o ciclo desse pipeline, né, o flow cycle do microcontrolador. Então tem um conjunto de 4 instruções, certo? E o que eu tenho é a primeira instrução aqui, não se preocupe com o que eu vou falar, mas simplesmente eu estou movendo o valor 55 em hexadecimal, H aqui, representa hexadecimal, para o registrador W. Então a instrução move LW significa move mova um valor literal, no caso o valor literal é o valor 55, para o registrador W. Então estou carregando 55 em W. Depois, então isso significa que se o programa começando assim, essa primeira instrução vai ser, no primeiro ciclo de máquina ela vai ser lida, no segundo ela vai ser executada. Enquanto eu estou executando essa primeira instrução, eu já estarei lendo a próxima. Qual é a próxima instrução? Move WF port B. Então, mova o valor de W para a porta B. Enquanto eu estiver executando a primeira instrução, que é carregar 55 em W, eu estou fazendo a leitura dessa próxima instrução. Quando eu estiver executando essa segunda instrução, ou seja, carregar o valor de W na porta B, eu estou fazendo a leitura da próxima instrução, que na verdade é call sub 1. Ou seja, ele vai fazer um salto na memória, para uma subrotina que a gente vai criar chamada sub 1. Então eu faço, quando eu fizer a execução dessa próxima instrução, a instrução 3, eu estaria fazendo a leitura da instrução 4. Só que a instrução 3 me pede um salto na memória. Então eu não vou executar no próximo ciclo de máquina a instrução 4. Eu perco um ciclo de máquina
um ciclo de máquina e salto para leitura do primeiro comando da instrução sub 1 e assim por diante. Aí perdoem, essa instrução aqui não é instrução de salto não. BSF é bit set, porte B3, ou seja, vou setar, setar significa levar nível lógico 1, um bit da porta A. Bit set, porte A3 significa vou setar, levar nível lógico 1, o bit 3 da porta A. Então tem lá a porta A, tem o bit 0 da porta A, 1, 2, 3. Então o bit 3 da porta A vai nível lógico 1. Como características da memória do microcontrolador 16F628A, ele tem, na verdade, duas memórias EEPROM, uma memória EEPROM de 2 KB e 14 bits, que é a memória de programa. Ele tem uma memória EEPROM de dados, de 64 bits, isso significa que eu posso, durante a execução do meu programa, salvar uma informação desse meu microcontrolador, para que na próxima execução dele você retorne aquele dado. Por exemplo, eu quero fazer um programa que o usuário vai configurar alguns parâmetros da máquina. Então, o usuário na primeira execução vai lá, configura os parâmetros da máquina e na próxima execução do código, meu microcontrolador vai lá, lê o que está armazenado nessa EEPROM, que é a memória de dados, e retorna a configuração de execução anterior. E isso pode ser alterado pelo próprio usuário durante a execução. Diferente dessa memória EEPROM aqui, que é executada durante a programação, ou melhor, é gravada durante a execução do microcontrolador. Esse registrador também tem uma memória RAM de 224 bytes. Ela está subdividida em 4 bancos, a gente vai voltar a falar isso mais adiante. Dentro dessa... e também possui 32 posições de memória que correspondem aos registradores de função especial. Cada um desses registradores a gente vai estudar com calma mais adiante. E 224 registradores de propósito geral. Na verdade, essas 224 posições de memória RAM aqui são exatamente esses registradores de propósito geral. Ele possui uma unidade lógica aritmética de 8 bits e um registrador de trabalho W, a gente já foi dito. Ele possui uma pilha de 8 níveis, também já foi dito. Programa conta de 13 bits. Registrador, duas portas de 8 bits, porta A e porta B. Temporizadores, contadores, timers, comparadores,